dia, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula do 9º ano e continuamos o conteúdo que estávamos falando na aula anterior. A aula passada eu pedi que vocês lessem a página 19 e respondessem algumas questões. Vamos iniciar então corrigindo a atividade dessas questões da página 33. Eu pedi que vocês respondessem lá na página 33 a questão 19, 20 e 21, que eram referentes a essa descrição que está aí na tela. Na tela tem a seguinte descrição: interpretação de experimentos. Em uma série de experimentos químicos, seguindo todas as normas de segurança laboratorial, as substâncias nitrato de amônia, nitrito de amônia, amônia foram submetidas a condições que provocaram sua decomposição. Os resultados estão expressos a seguir. Então ele mostra que o nitrato de amônia ele foi decomposto e ele deu origem ao óxido nitroso e à água. Então significa que dentro do nitrato de amônia existe óxido nitroso e água. O nitrito de amônia ele é formado por nitrogênio e água. A amônia já é formada por nitrogênio e hidrogênio. Então, na decomposição desses elementos aqui, nós encontramos nele essas substâncias. Podemos encontrar na decomposição desses elementos essas substâncias. Na decomposição de nitrato de amônia, o óxido nitroso e água. Nitrito de amônia, o nitrogênio e água. E na amônia, nitrogênio e hidrogênio. Duas das substâncias produzidas foram submetidas às condições adequadas para serem decompostas e os resultados foram. Então, tem duas dessas substâncias que ainda conseguiram ser decompostas mais uma vez, que nesse caso foi o óxido nitroso, que ele é decomposto em nitrogênio e oxigênio, e a água, que é decomposta em hidrogênio e oxigênio. Aí ele continua: testando as substâncias nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, os químicos verificaram que elas não se decompõem em nenhuma circunstância. Então, parou aqui. Nem o nitrogênio, nem o hidrogênio, nem o oxigênio conseguem mais se desmanchar em outras substâncias. Fundamentando nessa informação, realize as atividades 18 a 21. Mas eu pedi que vocês só fizessem a 19, a 20 e a 21. Então, na 19, ele pergunta o seguinte: quais das 8 substâncias relacionadas são substâncias compostas? Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre separação de misturas e falamos sobre separação dessas substâncias. E também falamos da formação das substâncias, que existiam as misturas e existiam as substâncias puras. E as substâncias puras eram divididas em substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Então, nesse caso, ele quer que você analise as substâncias puras, porque todas essas substâncias que estão aí são todas substâncias puras, só que algumas compostas e algumas simples. E lembrem-se que só as substâncias compostas são capazes de serem decompostas. Então, elas são desmanchadas. Dá para você separar os átomos diferentes que formam ela. E ele mostrou aqui essa separação dessas substâncias por meio dessas reações químicas que a gente vai falar daqui a pouco, o que são reações químicas. Então, nessa questão ele pergunta: quais das 8 substâncias, dessas 8 substâncias aqui, são substâncias compostas? Então, quais são as substâncias que podem ser desmanchadas? Primeira, são substâncias compostas, o nitrato de amônia. Então, esse nitrato de amônia aqui, eu consigo decompor ele em óxido nitroso e água. Então, se eu consigo decompor ele em óxido nitroso e água, então eu posso definir que ele é uma substância composta. O nitrito de amônia também, eu não consigo decompor o nitrito de amônia em nitrogênio e água. Então, se eu consigo decompor essa substância aqui em nitrogênio e água, então ele também entra para o grupo das substâncias compostas. A amônia, eu também não consigo desmanchar ela em nitrogênio e hidrogênio, então ela também é uma substância composta, ok? Então a amônia também entra no grupo das substâncias compostas. O óxido nitroso, aqui embaixo, que nós vimos aqui que ele já é o resultado da união, o óxido nitroso já é o formador do nitrato de amônia. Então, quando eu junto o óxido nitroso com água, eu formo nitrato de amônia. E esse próprio óxido nitroso ainda se divide em nitrogênio e oxigênio. E a água também, que é resultado aqui, ela também se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Então, eu posso afirmar
que essas são as substâncias que são substâncias compostas. São aquelas que eu consigo decompor em outras substâncias, certo? Então, a resposta seria essa. Próxima questão. Sim, a justificativa, elas podem se decompor em outras, o que evidencia que são substâncias compostas, né? Então, se ela pode se decompor, ela é substância composta. Questão 20. Quais das 8 substâncias relacionadas são consideradas substâncias simples, também denominadas substâncias elementares ou elementos químicos? Ou seja, aquelas que nós falamos na aula passada, que elas fazem parte do grupo da tabela periódica. São os elementos na sua condição natural, que nós a encontramos no ambiente naquela condição e é a condição mais pura daquele elemento. Então, mostramos lá que essas substâncias são aquelas que são formadas por um único tipo de átomo. Por exemplo, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo, o potássio, são elementos que estão lá na tabela periódica, você consegue encontrar elas lá. Então, aqueles são os elementos químicos, são as substâncias que se encontram na sua condição mais pura, na condição de substância pura, simples, aquela que não consegue se desmanchar em mais nenhuma substância. Eu não posso separar os átomos, os tipos de átomos, porque ela é formada por um único tipo de átomo, ok? Então, quais são essas substâncias? Nós já sabemos quais são, até porque foi dito aqui, logo aqui embaixo, ó. Testando as substâncias nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, os químicos verificaram que elas não se decompõem em nenhuma circunstância. Então, nós já sabemos que é o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio, ok? Então, são substâncias simples, o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio. Por quê? Como ele pede para justificar, porque elas são consideradas fundamental no fato dessas substâncias não se decomporem em outras, como os próprios cientistas falaram aqui, que elas são incapazes de se decompor em qualquer outra substância. E a 21ª, deduza quais são os elementos que compõem, isto é, que fazem parte da composição, da constituição química de cada uma das substâncias. Então, nós percebemos que essas substâncias que estão aí, elas se decompõem em outra até chegar num limite, numa substância que elas não conseguem se decompor mais. Por exemplo, aqui no nitrato de amônia. Aqui no nitrato de amônia. Quando você analisa ele se forma em óxido nitroso e água. Mas aqui embaixo nós descobrimos que o óxido nitroso, ele é formado de nitrogênio e oxigênio. Então, o nitrato de amônia, ele possui o nitrogênio do óxido nitroso, ele possui o oxigênio do óxido nitroso e ele possui as estruturas que permeiam a água. Ou seja, a água é formada de hidrogênio e de oxigênio. Então, ele vai possuir hidrogênio e mais oxigênio. Logo, eu posso dizer que o nitrato de amônia, ele é formado de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, o nitrato de amônia é formado por nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. O nitrito de amônia, que está aqui logo aqui embaixo. Vamos ver o nitrito de amônia. Logo aqui embaixo ele. Nós percebemos que o nitrito de amônia é formado de nitrogênio, que já é um elemento desses que não vão se decompor em mais nada. Então, a gente já tem o nitrogênio aqui. E ele é formado também por água. A água nós já sabemos que ela é formada por hidrogênio e por oxigênio. Ela está dizendo aqui embaixo. Então, o nitrito de amônia, ele é formado por nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, eu posso afirmar que o nitrito de amônio é formado por nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. São os elementos limitantes dele, aquele elemento que já não se distribui mais, que já não se decompõe mais. Aí vamos analisar a amônia. A amônia, ele já diz aqui que ela é formada por nitrogênio e hidrogênio. Então, já está a resposta aí. A amônia, fui para a água. A amônia é composta por nitrogênio e por hidrogênio. A água, a gente já sabe, que a gente já formou aqui, que a água é formada por hidrogênio e oxigênio. O óxido nitroso. O óxido nitroso, ele é formado por nitrogênio e oxigênio. E a água por hidrogênio e oxigênio. Então, essas são as definições das composições, das estruturas que constituem
todas essas substâncias que nós falamos aí. Sabemos que algumas dessas substâncias são substâncias compostas e outras substâncias simples. Reação química. A gente falou lá mais à frente que tinha essas situações aqui todas de reações químicas, né? Aqui, nitrogênio vai dar origem ao óxido nitroso e água. Essa é uma reação reversa, né? Mas as reações químicas são um processo de mudança química onde ocorre a conversão de uma substância ou mais substâncias em uma nova substância. Então, o que é a reação? Ela é quando você une uma substância com outra ou com mais de uma e elas vão originar uma substância diferente. Ou então elas vão liberar calor, ou elas vão absorver calor, elas vão mudar de cor. Então, quando elas sofrem uma modificação daquela substância, nós temos aí uma reação química. A reação química é estruturalmente formada desse modo. Ela sempre vai ser formada com palavras ou com elementos e sempre vai ter essa formação. Nós teremos sempre uma substância que será adicionada a outra substância. Então, o A aqui, ele vai representar uma substância. O mais, ele representa I. Adição, ele representa o sentido de mais, ok? De mais, de I, de adição. Então, a substância A e a substância B, aqui, elas irão reagir formando. Então, a seta vai representar reação e formação. Então, ela vai reagir. O que é que eu estou dizendo aqui? Que a substância A e a substância B vão reagir e formar a substância C e a substância D. Então, uma equação geralmente vai ser formada desse modo. Pode ser que tenha mais de uma substância. Claro, pode ser a substância A B e a C vão reagir formando só a substância D. Isso pode acontecer. Então, uma reação química sempre vai ser representada por esses símbolos, onde o A que representa a primeira substância adicionada, o mais representa o I, ou a ideia de mais mesmo, um mais o outro. O B representa a segunda substância adicionada. As setas representam a reação e a formação do C e do D. O C representa a primeira substância resultante e o D a segunda substância resultante. Essa formação ela se divide nessas duas estruturas e elas vão receber nomes diferentes, ok? Essa primeira é chamada de reagente. Então, as substâncias que se unem, elas são chamadas de reagente. Então, essa parte aqui são os reagentes. O A e o B são os reagentes, as substâncias que vão reagir para formar. Então, elas são os reagentes. E depois de ser formado, nós temos o produto. Então, essa estrutura aqui vai formar o produto. Então, o C e o D aqui no caso serão o produto. O que foi formado da reação. Então, o A e o B são os reagentes, o C e o D será o produto. Temos aqui um exemplo. Nós temos o exemplo aqui, o sódio e a água. Nós temos a formação do sódio mais a água. E como é que eu vou ler? O sódio e a água reagem e formam o hidróxido de sódio e o hidrogênio. Então, é essa forma que eu leio. Quem são os reagentes dessa reação química? Reagente, o sódio e a água. Então, esses dois aqui são os reagentes. O primeiro reagente e o segundo reagente. Eles vão reagir e formar o produto. Então, quem é o produto? O produto é o hidróxido de sódio e o hidrogênio. Essa é a forma escrita. Nós também temos a fórmula química dessas substâncias. O sódio é representado lá na tabela periódica como Na. Então, eu posso representar aqui, ó, o sódio, o Na. E a água, que é a formação química da água, que é o H2O, reagem e formam o hidróxido de sódio. Essa é a representação química da palavra hidróxido de sódio e água, e hidrogênio, perdoe-me. E hidrogênio, que é a representação química do elemento hidrogênio, que é o H2. Então, essa é a representação de uma reação química. Eu tanto posso representar ela em palavras, como eu posso representar em elementos. A reação química pode ser classificada como normais, que são a eletrosfera, e a nucleosfera, que são informações importantes agora. Depois a gente fala sobre isso. Outro exemplo aqui de reação química.
é a formação que essa tem aí no livro de vocês, que é a união do etanol mais o gás oxigênio. E ele vai dar origem, ele vai reagir formando o gás carbônico e a água. Então, etanol e gás oxigênio reagem e formam o gás carbônico e a água. Etanol é o quê? É um reagente. Gás oxigênio é o quê? É um reagente. Gás carbônico é o quê? É um produto. Água é o quê? É um produto, certo? Essa é a representação química do etanol. Etanol é representado por C2H6O1. O oxigênio é representado por O2. Então, os dois vão reagir e formar o gás carbônico e a água. Essa é a reação quando nós fazemos a descrição direta dele. Então, nós temos o etanol, o gás oxigênio, o gás carbônico e a água. No entanto, existe uma necessidade de que todos os átomos que foram utilizados na reação, eles também têm que estar no produto. Então, se no reagente eu tenho uma quantidade de átomos, no produto eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos. Se tiver mais átomo no produto, significa que está faltando átomos no reagente. Se tiver mais átomos no reagente, significa que está faltando átomos no produto. Isso é chamado de lei da conservação das massas, ou também chamada de lei de Lavoisier, ok? Lei de Lavoisier. Então, essa lei de conservação das massas, ela tem como objetivo justificar que em uma reação química, a massa total de uma reação química, ela é constante. Então, se eu tenho 2 carbonos lá no reagente, eu tenho que ter 2 carbonos lá no meu produto. Eu não posso ter uma quantidade de carbonos em um reagente e depois ter uma quantidade diferente aqui. E é o que acontece aqui, se vocês observarem. Eu tenho 2 carbonos aqui, mas aqui eu só tenho 1 carbono. Então, cadê o outro carbono? Ele desapareceu. Então, por causa da lei da conservação das massas, há a necessidade de fazer um equilíbrio. Então, significa que eu precisei de mais átomos de um elemento em um dos dois lados. Então, eu tenho que acrescentar isso matematicamente. Os átomos não são criados nem destruídos em uma reação química. Simplesmente eles mudam de parceiro. Então é isso. Foi isso que aconteceu aqui. Vocês observam que o carbono que antes estava unido com o hidrogênio e com o oxigênio, depois no produto ele ficou unido só com esse oxigênio. Então não existe mais uma união desse carbono com o hidrogênio. Existe uma união desse carbono só com esses oxigênios. Com esse oxigênio. Como os átomos não são criados nem destruídos em uma reação química, os químicos multiplicaram as fórmulas por fatores para mostrar o mesmo número de átomos de cada elemento em cada lado da reação. Esse artifício matemático é conhecido como balanceamento. Então, o que é o balanceamento? É quando eu procuro equilibrar a quantidade de átomos que tinha antes com a quantidade de átomos que tem depois. Aqui, se você observar, eu tenho o sódio, não é? Então, eu tenho um sódio. Um sódio. Desse lado, quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2 hidrogênios. E eu tenho um oxigênio. E do lado de cá, do lado do resultado, eu tenho um sódio. Eu tenho um oxigênio. E eu tenho 3 hidrogênios. Eu tenho um aqui e tenho 2 aqui. Então, eu tenho 3 hidrogênios. Então, algo está errado, porque desse lado eu só tenho um hidrogênio e desse lado eu tenho 3 hidrogênios. Então, há uma necessidade de quantificar, de utilizar matematicamente valores para equilibrar. Significa o quê? Que se aqui eu tenho 3 hidrogênios, significa que aqui eu preciso aumentar a quantidade de hidrogênios. Eu não consigo colocar um hidrogênio, então eu vou colocar 2 aqui. Se eu coloco 2, agora eu tenho 4 hidrogênios aqui. E aqui eu tinha 2 com um 3. Então, eu acrescento mais um hidrogênio aqui, certo? Então, agora eu tenho 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Só que quando eu acrescentei esse 2 hidrogênios aqui, eu multipliquei todo esse elemento, todos esses átomos aqui. Então, o sódio também aumentou. Se eu aumentei 2 sódios aqui, então, eu vou ter que aumentar 2 sódios aqui. Agora, sim, eu tenho 2 sódios, eu tenho 2 vezes 2, 4.
4 hidrogênios e eu tenho 2 vezes 1, 2 oxigênios. E agora eu tenho 2 sódio, 2 vezes 1, que é o oxigênio, né? Eu tenho 2 oxigênio aqui. 2 vezes 1, 2, mais os 2 que tem aqui, eu tenho 4 hidrogênio. Então, agora, finalmente, a quantidade está equilibrada. Observe, ó, eu tenho 2 e 2, 4 e 4, 2 e 2. Então, a quantidade agora está equilibrada. Por isso, a necessidade de fazer o balanceamento. O balanceamento é isso, é equiparar a quantidade de átomos que eu tenho de um lado para o outro. Como o texto mostra logo acima, não dá para se formar novos átomos. Os átomos só mudam de parceiros, eles só mudam de lado. Então, há essa necessidade de balanceamento. Agora eu tenho uma equação balanceada, porque a mesma quantidade de átomos que eu tenho de um lado, que eu tenho no reagente, eu tenho no produto. E a atividade da semana, ela pede um pouco desse entendimento. A primeira, nós iremos lá para a página 33 de novo. Continuaremos na página 33 e iremos fazer o exercício da 33, apenas a questão 17. E na página 34, vocês irão responder a questão 22 e a questão 23. Vamos entender a 17. A 17, ela diz o seguinte: a siderúrgica é o ramo da indústria que visa a obtenção de ferro a partir de minérios de ferro. Um desses minérios, denominado hematita, contém as substâncias de óxido ferroso. Na indústria siderúrgica, além do minério, também é empregado carvão, que é constituído da substância carbono. Lembrando que o carbono é um dos elementos que está lá na tabela periódica. Então, nós podemos definir que o carbono é uma substância pura, né? Duas reações químicas que ocorrem nos fornos siderúrgicos podem ser representados pela equação química seguinte. Então, nós temos duas equações químicas aqui, ó. São as duas reações químicas que ocorrem. Na primeira reação, lá nos fornos, ocorre carbono e oxigênio, reagem e formam monóxido de carbono. Aqui temos óxido ferroso e monóxido de carbono, reagem e formam ferro e dióxido de carbono. Já li para vocês, praticamente já dei a resposta. Então, letra A. Explica o significado do símbolo mais. Eu já disse. Letra B. Esclareça o que a seta indica nessa equação. Também falei. C. Expresse com palavras o que cada uma das equações químicas representa. Então, você vai dizer com palavras o que é que está acontecendo aqui. Quem é o produto e quem é o reagente. E embaixo ele vai e pergunta de novo. Quais são os reagentes? Então, você vai dizer quais são os reagentes nessa equação e quais são os reagentes nessa equação. E quais são os produtos? Quais são os produtos nessa equação e quais são os produtos nessa outra equação. Facílima essa. Se você não lembra essas definições, volta ao vídeo que vocês vão encontrar as definições. E na página 34, vocês vão encontrar as duas questões 22 e a questão 23. Na 22, ela diz o seguinte: os seguintes dados referem-se à decomposição da amônia. Aí ele está falando aqui que 17 gramas de amônia, ele fala que a amônia é uma reação, é formada e reagida do nitrogênio mais o hidrogênio. Então, eu posso dizer que quando eu uno o nitrogênio e o hidrogênio, eles reagem e formam a amônia. É a mesma composição de um elemento químico, de uma reação química. A diferença é que ela está escrita de trás para frente, tá? Ela só está inversa, mas é a mesma reação química. O hidrogênio e o nitrogênio reagem e formam a amônia. Ou seja, a amônia pode ser a reação formada, a formação da reação do nitrogênio com o hidrogênio. Então, aqui ele diz que 17 gramas de amônia, aí ele mostra aqui que é 17 gramas de amônia, ela vai ter 3 hidrogênios e quantos nitrogênios? Se tem 3 aqui e o total dá 17, falta quanto aqui? Então, você vai encontrar quanto falta. Então, é o processo do balanceamento. Vocês vão dizer quanto de nitrogênio está faltando para completar os 17. Lembre-se, os átomos, eles não vão aumentar ou diminuir, eles apenas mudam de local, eles mudam de outro átomo com o qual eles se unem. A mesma coisa aqui, 34 gramas de amônia, ela é formada de 28 de nitrogênio e quanto de hidrogênio. Então, quanto é que falta aqui para formar os 34? De novo, vai continuar balanceando. Então, a letra A, ele diz, use a lei de Lavoisier
para prever os valores que faltam em registro no seu caderno. Então, você vai substituir esses valores essas interrogações pelos valores originais que completam o total da amônia. Letra B. Mostre que os valores obtidos obedecem à lei de Proust. E letras... Pronto. Agora o terceiro. No terceiro, isso aqui tem no livro, tá? Leiam lá que vocês vão entender essa lei. 23º. O metano, também conhecido como gás do pântano, é uma substância composta pelos elementos carbono e hidrogênio. Considerando os dados da tabela abaixo, referente à decomposição de diferentes quantidades de gases. Letra A. Determine o valor X e explique como chegou a ele. Então, vocês vão determinar esses valores aqui, ó. E você vai explicar como chegou a ele, nessa decomposição do metano, certo? Letra B. Copie a tabela em seu caderno e determine os valores que devem ser colocados no lugar das interrogações. Então, vocês vão só responder a interrogação. Podem fazer o quadro e completar o quadro, tá certo? E letra B. Com base na tabela completa, pode-se afirmar que a composição do metano em massa é de 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Vocês é quem irão dizer qual é a composição. Quanto mais tem? Ele tem mais metano no total. Quando vocês terminarem de substituir aqui os valores, vocês vão dizer se eles têm mais metano ou mais carbono, ok? Então, pela a quantidade que vocês vão encontrando aqui, vocês vão conseguir definir se no total, somando tudo aqui, ele tem mais se ele tem mais carbono ou se ele tem mais hidrogênio. No total, quando somar, você define se é mais carbono ou mais hidrogênio, tá certo? Qualquer dúvida, pergunta nos momentos de dúvida lá nas aulas, tá certo? Essa atividade tem que ser feita e devolvida até quinta-feira. Na quinta-feira a gente faz a correção da atividade, tira as dúvidas e continua as aulas.